Olá, pessoas. Eu sou a Kenny e estou aqui com o Bertaldo, tudo bem, gente? Está começando mais um AnimaCast, o seu podcast mais católico deste Brasil. E com grande alegria, hoje nós vamos conversar com o Frei Diego Santana Dias, mais conhecido como Frei Diego. Tudo bem, Frei? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, Muito que obrigado alegria. pelo convite. A gente que agradece a sua presença. O Frei Diego é Frei Carmelita Mensageiro do Espírito Santo. São aqueles freis que ficam rezando na madrugada, que a gente vê no YouTube, que faz um sucesso absurdo, com tanta gente, uma multidão rezando por verdade. vocês, não é? É verdade. Gente, o que vocês fazem é incrível. E é tudo sem pretensão, viu? Porque nós começamos assim, muito simplesmente, pensando em ter um estúdio, e aí chegou a Olha pandemia. aí. O estúdio estava quase pronto, e o Frei Gilson falou assim, Frei, vamos fazer uma penitência de rezar 4 horas da manhã, madrugada? Eu falei, já que vai fazer, o estúdio está quase pronto, por que não transmite? Ele falou, não tinha pensado não. Eu falei, mas é uma boa ideia, né? Aí começou a transmitir, sem pretensão nenhuma. Nossa, foi assim que Não, começou. Foi assim e uma que das começou. coisas mais Foi assim que fantásticas começou. que eu acho em tudo isso que a gente Ah. acompanha de vocês é que, assim, qual é a mágica que os freis fazem? Nenhuma, eles estão rezando. Isso mesmo. Não tem Estão mágica, rezando. né? Não era um projeto de evangelização. É. Era realmente... faz parte da nossa vida. Entende? Então, na quaresma, cada um escolhe uma penitência a mais para fazer. O Frei Gilson escolheu aquele ano fazer o rosário na madrugada. Outros irmãos escolhem outras coisas. E tinha um estúdio quase pronto. Falei, vamos começar a transmitir. Então, o povo vai rezar. Está na pandemia. O povo vai rezar com você, com certeza. Não imaginávamos. Eu falei assim, ó, Frei, vai ter no mínimo umas 2.000 pessoas rezando com você. Ele falou, se tiver 1.000 é muito, Frei, é 4 horas da manhã. Eu falei, não, mas Gente. confia, vai dar E certo. quantas pessoas rezam? Olha, Ah. hoje, em média, na sexta-feira, que hoje só de sexta-feira e na quaresma. Quaresma da igreja e quaresma de São Miguel. Então, em média, na sexta-feira, umas 60 mil pessoas. É gente Simultâneo. pra caramba. Isso. Na quaresma da igreja, nós tivemos até 320 mil pessoas online rezando às 4 horas da manhã. A mesma hora? 320 mil pessoas. Simultâneo. Simultâneos. Gente, é Se for muita contar gente. todos, porque assim, nós temos um levantamento, tem pessoas que rezam só um terço, tem pessoas que rezam 2, tem pessoas Sim. que rezam o rosário inteiro. Sim. Mas nós tivemos uma vez 320 mil pessoas no rosário inteiro. Isso é sem contar as fantástico. que rezaram só um terço e saíram. Não, gente, ó, o que Isso vocês fazem é realmente... tem uma palavra em inglês que eu gosto muito para definir isso, que é amazing. Isso é amazing. amazing. Isso é muito legal. E ver Não, como mas é que isso que eu disse no início. Mais fantástico, além de tudo, é que assim, são influenciadores digitais, estão vendendo marcas das mais caras, estão dando cambalhota de madrugada, nada. Estão rezando o terço do Dia do Santíssimo. Justamente. Quer dizer, não é que seja pouca coisa. Rezar o terço do Dia do Santíssimo é muita coisa. Sim, sim. Mas às vezes as pessoas pensam que precisa inventar um negócio que despretensiosamente começa e, graças a Deus, leva o bem a tanta gente, né? Com certeza. Porque hoje eu acho que eu não conheço ninguém que tenha os números que vocês têm, de mídia digital, evangelizando. Sim, sim. E é Talvez- uma graça. E olha, uma vez nós nos reunimos com o padre Eduardo Doggett, Sim. da Século Século XXI, Século XXI. para pedir uma dica para ele. Né? Eu digo isso honrando, né, até o que ele fez por nós. Né? Padre, nós precisamos de ajuda. Porque nossa comunidade pequena precisava crescer, precisava de estrutura. Como nós fazemos para captar recursos? Então, normalmente, quando a gente pensa assim, nós somos uma comunidade, a gente precisa evangelizar, aí a gente pensa na estrutura para evangelizar. Né? E aí o padre Eduardo falou, qual é o carisma de vocês? Nós começamos a conversar, ele começou, estava eu, o Frei Gilson, o Frei João, mais um irmão na reunião, e ele começou a escrever, o que vocês fazem? A gente prega. O que vocês fazem? Reza. O que vocês fazem? Atende as pessoas. E ele começou a escrever na lousa cada coisa que a gente fazia. E aí no final ele diz assim, então agora vocês fazem isso aqui e o Senhor vai providenciar a estrutura. Eu saí de lá e falei, meu Deus, pra que eu fui fazer? Pra que eu fui Foi lá perguntar nos pro padre? valinhos. Aí depois ele foi gentil com a gente, falou, ó, pede lá pro pessoal que trabalha ali na contabilidade, eles vão te passar um programinha, isso é fácil, conseguir benfeitor, digitar, tudo mais, o negócio é vocês evangelizar, que Deus vai enviar o resto. E não é que ele tinha razão? Tinha razão, Olha totalmente. Então aí abriu nossos olhos, uma comunidade jovem, e ele abriu nossos olhos porque quando o Senhor te pede alguma coisa, ele pede a nível de missão. Como Abraão hoje na primeira leitura. Então sai da tua casa, da tua terra, pega aí a tua família, eu vou te fazer um povo abençoado, um povo grande e abençoado. Né? Precisou da fé para sair daquela zona de conforto, do seu lugar,
para ir onde o Senhor tinha chamado. O senhor é a segunda pessoa que fala de Abraão hoje aqui. Não. Tá vendo? Abraão tem alguma coisa a ver com a gente aqui hoje. Não é a fé de vocês. Porque é a segunda pessoa Não, que mas- faz um podcast no dia de hoje que Tá fala vendo? de Abraão. Mas é Deus querendo falar com vocês também, Aníbal. é. Continuem na fé e evangelizando, que todo o resto virá, né? Com É certeza isso aí. é. E Olha com só. certeza, pelo que eu vi já aqui hoje no santuário, já teve muita fé aqui. Porque o que existe aqui de estrutura é lindo, né? E quando a preocupação, como você disse aqui antes da gente começar, né? O que a gente faz aqui? A gente reza o terço, tem de confissão, celebra a missa, Expõe adoração. o Expõe o Santíssimo. Santíssimo. Se continuar assim, vai ter tudo. Entende? Continuar nessas 4 coisas já está ótimo. Deus vai fazer o resto aí, distribuir as quentinhas para o pessoal. Isso vai ser os o pães, transbordar as da quentinhas. graça. Né? Os pães, né? Os pães, É, né? os pães e as quentinhas Também também. tem as quentinhas, isso. Então isso aí vai ser o transbordar da graça. Né? Mas Amém. assim, quando o senhor disse que o senhor tinha um estúdio, ou estava acabando um estúdio, então já Não. tinha a ideia Tinha. da evangelização online. Tinha porque quando o Frei Jesus gravou o primeiro CD, nós não tínhamos nada, ele gravou no quarto dele, o povo não imagina, né? Mas uma celinha assim devia dar 2,20 m por 1,5 m, 1,80 m, era uma coisa de uma cama, uma mesinha e um armário. E ele tinha um computador, um teclado, onde ele fazia os vários instrumentos, o violão, e aí a bateria gravou em estúdio, a voz em estúdio, pedimos pro Juninho Cassimiro gravar a voz, Armando Juninho gravou, o Frei Jesus não queria nem sair no primeiro CD. Tanto que o primeiro CD do Frei Jesus, Salvos pela Cruz, não tem a voz dele. É de outras pessoas cantando as músicas dele. Né? Eu Seguirei, todas as outras que explodiram não eram na voz do Frei Jesus, apesar que ele cantava. Né? E aí nós apresentamos para a Canção Nova um CD, falou, ó, temos esse CD aqui gravado, só que a gente não tem como publicar, não tem como reproduzir esse CD. E aí eles gostaram muito, falaram, não, a gente vai imprimir o CD e vai vender e vamos fazer um show do Frei Gilson aqui. E é ali que começou o Frei Gilson a se tornar conhecido. Isso em Né? que ano? Salvos pela Cruz, agora já deve ter 2023, 2015. Quem aí pode me ajudar? 2015 saiu Salvos pela Cruz? Os universitários. Ajuda Os universitários. Bom, Verifica aí. Bom, mas tá também não é muito pesquisando. importante, Juan. É, Tudo bem. mas é por aí. 2015, se eu não me creio, o lançamento, Salvos pela Cruz. O Eu Seguirei, que é a música, vamos dizer, carro-chefe, nós já tínhamos parado de cantar, de 8 anos atrás a gente já cantava na comunidade, no grupo de oração, tudo isso. Então começou de forma muito simples. E aí, como começou a se tornar conhecido? Começou as redes sociais. Até então nós não estávamos no YouTube e tudo. E o Frei Gilson começou uma graça particular e a comunidade começou a se tornar conhecida através dessa graça dele e a comunidade atrás, com a estrutura, é claro. Hoje nós temos o canal do Frei Gilson e da comunidade também. E aí chegou um momento que a gente falou assim, agora a gente precisa de ter uma estrutura nossa, não só para gravar os CDs, mas para fazer um programa, uma catequese, uma oração, uma transmitida. Já que atendia já tanta gente, Isso. né? E aí porque nós sentimos mesmo que Deus também, nesse carisma carmelitano, que é de oração e é voltado para a evangelização, então mensageiro do Espírito Santo, que hoje, quando o Papa Bento XVI, em 2010, fez o ano sacerdotal, ele incentivou muitos padres a estarem nesse novo continente numérico. Que ele falava que é um novo continente. Né? Falava que era o Areópago, onde Pedro e Paulo se encontravam em Roma, hoje são nas redes sociais. Então o Papa Bento XVI incentivou os sacerdotes aquele ano. Então nós também temos que fazer alguma coisa. Uhum. Sentimos esse chamado de produzir alguma coisa nas redes sociais. E aí começamos a montar um estúdio, né? Devagarzinho, conseguindo os equipamentos, tudo. E na pandemia estava quase pronto. Fica onde Olha o só, estúdio? que legal. Fica lá em Santo Amaro mesmo, na Zona Sul, na nossa diocese de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. E fica na paróquia onde o Frei Gilson trabalha, que é a paróquia Nossa Senhora do Carmo. É um Mas deixa eu setor voltar Grajaú, um pouquinho, setor bem porque populoso. Os irmãos carmelitas, carmelitas mensageiros do Espírito Santo, essa é uma ordem recente, Sim. não é de 2000 e... não Nós, é 2003. 2000, é muito 1º de recente. novembro de 2003. Sim, nós temos as irmãs que Começou nasceram... com as meninas. Começou com as irmãs, no ano Ah. de 84. Né? E nós irmãs agora estão aqui perto, na Casa Santa Maria Mãe de Deus, em Guaratiba. Começaram a tomar conta dessa casa de retiro. Né? Nós temos uma fundadora, que foi monja, carmelita descalça, 24 anos. E muito perto aqui de vocês, porque foi em Santa Teresa, aqui no que bairro legal. Santa Nós Teresa. estivemos lá. Né? No A bairro gente Santa esteve Teresa, lá, ali perto dos é. Arcos da Lapa, ela São estava ali. irmãs de clausura. Isso, nossa fundadora ficou ali e ela teve um chamado de Deus quando um padre jesuíta veio pregar um retiro de Pentecostes. E ela teve um chamado de Deus. Depois desse retiro, ela viveu uma experiência carismática, os dons começaram a se manifestar. Então o povo vinha ali no mosteiro pedir oração para ela,
para conseguir engravidar, pessoas que não conseguiam ter filhos. Pessoas vinham fazer alguns pedidos de oração. E aí ela começou a rezar e os dons começaram a se manifestar. Sim. Então, mulheres que não conseguiam engravidar vinham agradecer, olha, eu consegui engravidar. E outras pessoas vinham falar, olha, eu fui curado disso, fui curado daquilo. Então, o Espírito Santo começou... Madre Maria José, não é Madre isso? Maria José do Espírito Santo, isso mesmo. E então, ela ficou um bom tempo em discernimento. Na época do Eugênio, era aqui, né, o bispo e tudo. E ela saiu, porque o Senhor falou para ela, né? Carmelitas, mensageiras do Espírito Santo. Então, agora eu estou encurtando, porque foram vários sinais, né? Então, aqui eu já passei para o último sinal. Foi quando ela entendeu que tinha que fundar um outro Carmelo, que levasse a espiritualidade do Carmelo para o mundo, ligado à espiritualidade carismática. Isso foi em 84. Isso. Que é que ela começou com as irmãs. Isso. Aí ela funda as irmãs. Fundou primeiro lá no estado do Espírito Santo, porque ela é originária do Espírito Santo. Fundou lá no Espírito Santo e depois de 10 anos veio para São Paulo. Na Diocese de Santo Amaro foi acolhido por Dom Fernando Antônio Figueiredo. Franciscano acolheu nossa fundadora ali. Ali as irmãs desenvolveram mais. Ali uma diocese bem carismática, o padre Marcelo Rossi estava ali na juventude dele, então ali trabalharam muito com ele, então cresceu ali a comunidade das irmãs. E alguns jovens se aproximavam do grupo de oração das irmãs e falavam, e aí, quando vai ter o ramo masculino? E nossa fundadora falou para esperar um pouco. Depois de 19 anos de fundação das irmãs, então, em 2003, iniciou o ramo masculino. Alguns jovens que já foram acompanhados durante um ano, ela escolheu alguns jovens para estarem ali na fundação. E dessa época só existia eu e mais um. Olha, então você está na fundação. Desde a fundação. Olha que bacana. Você é o superior hoje da ordem? Hoje sou superior atual. Isso. Mas aí da parte dos homens freis. ou Dos freis, Dos freis. Como nós somos instituto religioso. Então, instituto religioso, cada ramo tem o seu governo. Sim. Então, tem uma Madre Raquel das Irmãs, hoje, e o Frei E Diego a Madre Superior. Maria José é viva? Isso, é viva, está no convento nosso, mas hoje já não é mais Sim. a Madre Superior. Já deve estar mais senhora, mais Sim. idosa e Sim, tudo. sim, sim. Fica só na intercessão com o Espírito Santo. Isso. Fazendo as coisas acontecerem. Isso. Só no espiritual. Com certeza, que precisa Isso, muito, com né? certeza, com certeza. Ah, olha só que maravilha. E vocês estão construindo uma casa para vocês? Sim. Hoje nós temos um sítio que nós ganhamos e ali nós reformamos uma casa onde é nosso aspirantado. Então, a primeira casa onde os jovens entram no instituto, que é o aspirantado, faz um ano de vocacional e entram ali. É onde um vocês sítio. estão hoje? É um sítio. Dentro da Diocese de Santo Amaro nós temos esse sítio, que é a casa nossa. Depois temos a casa onde o Frei Gilson mora, que é uma paróquia, então uma casa paroquial. São ali 4 freis, 3 padres e um frei. Nós temos a casa onde eu moro, que hoje nós somos 4 casas ali. Então nós temos a casa onde eu moro, e onde nós somos 3 padres, 8 seminaristas. E agora temos essa quarta casa, 3 na verdade. padres e 8 seminaristas. E 8 seminaristas, na minha casa, que é a casa geral do Instituto. Na sua casa, mas ao todo são quantos? Nós temos 9, ao todo 65. Nós temos em São Nossa. Paulo, temos em Barretos 2 casas, Mato Grosso do Sul, É grande. Diocese de Dourados, Goiás, na Diocese de Formosa, na França, Diocese de Avignon e na Itália, Diocese de Assis. Gente, que legal. E o legal é que são todos novos. Isso é muito legal. Sim. Porque fala assim, não, porque essas ordens religiosas são mais idosas. Nada, tudo novinho. Tem uns novinhos que eu vi lá, assim, gente, uma gracinha. São mensageiros do Espírito Santo, minha filha. O Não, Espírito Santo o vai legal fazendo é o que ver, quer. O legal é ver eles com esse hábito, e dançando, e pulando, e tocando. Eu acho mó barato. Eu acho isso muito legal. Na jornada Muito. a gente via o pessoal aqui de hábito entrando no mar, Sim. mergulhando. Vi as freiras aqui fazendo isso. Tá de tudo voltando, deixa eu dar um mergulho nesse mar. De É hábito. muito legal. Muito. Isso é bacana. E das irmãs? São quantas As irmãs, elas devem estar por volta de umas 200, um pouquinho mais, talvez. Nossa, muito. Sim, bastante. Elas estão bem espalhadas no Brasil e Mas fora. o estúdio é em qual casa? O estúdio é na paróquia Nossa Senhora do Carmo, Onde está o Frei no bairro Gilson. Grajaú, onde o Frei Gilson mora. Nós fizemos um estúdio na paróquia. É porque vocês estão... não está todo mundo aglutinado no mesmo local? Não dá mais, na verdade, porque cresceu, né? Essa casa onde é o aspirantado, que foi nossa única casa, porque as outras são tudo emprestadas, nossa única casa, hoje, com a reforma, ela cabe 14 pessoas com os quartos que tem. Mas mais do que isso não cabe lá. E então, é por isso que vocês estão fazendo agora uma casa e grande, agora nós estamos com um convento. projeto já pronto, já tem tempo que estamos esperando a liberação para construir.
Então já está tudo pronto. É um noviciado e o estudantado. Então os noviços vão ficar ali, que é a terceira etapa de formação, e os que vão para o seminário. Então na vida religiosa é assim, você faz 1 ano de acompanhamento fora, depois 1 ano de aspirantado. É bom falar, vai que alguém tá vendo, Isso, né? isso. Algum jovem também tá buscando a vocação. Ó. Isso aí. Então 1 ano de acompanhamento fora, 1 ano de aspirantado, 1 ano de postulantado, que já experimenta um pouco a missão, 1 ano de noviciado, que é mais fechado, para o estudo do carisma da igreja, depois 1 ano de missão, e aí que vai para o seminário estudar filosofia, em São Paulo, 3 anos de filosofia, e depois mais 4 anos. Então só aí já deu 12 para ser ordenado diácono, 13 para ser ordenado padre. Ou seja, dá tempo para a pessoa amadurecer bem o que quer da vida. Dá. Né? Não, e saber se faz parte daquele carisma. Se é vocação, se o meu carisma é esse. Uma pessoa que entra para o carisma e ela não tem aquilo, ela tenta se adaptar àquela forma, Sim. Aquilo sempre vai incomodar ela e ela vai passar a incomodar o carisma. Isso. Não é? Ela precisa estar dentro da forma, ela tem que se sentir, cheguei no meu lugar. Isso, encontrei. Aquela roupa que cai confortável, né? Era aqui, meu Deus, eu procurei tanto. E olha, você disse uma coisa profundamente teológica agora, que os jovens não entendem e às vezes nem os padres sabem guiar os jovens para isso. Porque hoje as comunidades e os padres, infelizmente vou dizer uma coisa ruim, né? Querem forçar às vezes o jovem a ser daquele carisma, ou o padre quer forçar o jovem a ser diocesano. Uhum. O padre da minha paróquia foi muito interessante. Ele não era carismático, nada, aquele jovem todo fervoroso, padre, eu quero fazer confissão geral, eu quero ser de Deus, aquela coisa toda. Aí ele falou assim, olha meu filho, a carisma é rica, a igreja é rica em carismas. Você antes de se decidir, você vai ter que conhecer vários. Ele fez eu fazer encontro vocacional nos diocesanos, nos carmelitas, na Shalom, na Canção Nova, franciscano, uma série de coisas antes de me decidir. E eu fui conhecer várias comunidades. Por quê? Porque Deus não força a natureza. É isso. Então, quando a gente está no lugar onde nós temos o carisma que casa com aquilo ali, é a identificação, eu tenho uma identidade, o carisma tem a identidade dele. Quando você identifica, Deus faz com que a graça dele te eleve, te aperfeiçoa. É o que São Tomás de Aquino diz, a graça pressupõe a natureza. Se a natureza, se copo é para receber água, chá, café, ele vai ser usado para isso. Se a gente encher aqui de cimento, ele não vai ser uma taça para tomar um chá, para tomar um café. Então a graça, para nos edificar, para nos planificar, para nos aperfeiçoar, precisa que nós estejamos no nosso lugar. É o que você falou da forma. É isso. E às vezes as pessoas não entendem. Não adianta querer formatar uma pessoa, não adianta querer forçar para ela entrar num carisma, dá errado. Exatamente. Aconteceu conosco, Dá errado. porque nós somos consagrados, né, na Associação Tarde com Maria, uma associação de leigos. Mas, por exemplo, nós fizemos caminho com a Canção Nova. Padre Jonas, Monsenhor Jonas foi meu diretor espiritual há muitos anos. Sim. Né? E nós fizemos o encontro na Casa de Maria lá em Queluz. E o senhor dizia, os quero consagrados, mas não aqui. Eu conheci profundamente o Shalom, fiz muito caminho no Shalom, a mesma coisa. Então, assim, aonde o Bertaldo, enquanto pessoa, diante de Deus, na verdade dele, ele e Deus, se viu no seu carisma, aonde Deus o fez, por sua graça, fundador da Tarde com Maria. Sim. Desse carisma que Deus nos deu, que é a respeito da mensagem de Fátima. Sim. Então, Kenny e eu e os outros servitas, enfim, você só se encaixa ali. Eu posso achar os carmelitas, mensageiros do Espírito Santo, a coisa mais linda do mundo, mas a minha alma não foi feita para aquele carisma. Não vai encaixar. Como aqueles que vierem para cá, para a Associação Tarde com Maria, e não tem o carisma, é aquele cara que fica forçando uma barra. Sim, sim. E é melhor, com muito carinho, que se diga, não fique porque não vai dar certo. Isso. É o que eu digo. Vai acabar estragando. Eu digo para os jovens, às vezes você fica encantado com o nosso carisma, mas não tem estrutura para ser religioso. Não consegue viver ali com outras pessoas, não consegue ver a disciplina dos horários, não consegue ver a doação. Fala, não dá, aqui é assim. Porque isso aqui, só quem tem um chamado vai conseguir viver em paz e com alegria e se doar.
Agora, o outro pode falar, nossa, é belíssimo esse carisma, é de oração e de evangelização carismático, nossa, que lindo. Mas eu não quero conviver com ninguém, eu não quero lavar um banheiro, eu não quero fazer nada. Então não entra no todo. Às vezes a pessoa né? acha até a roupa bonita, né? Isso, acho o hábito A nossa lindo. medalha, estamos sem. Tá? Acho o Frei Gilson cantando a coisa mais maravilhosa. É. Acho que vai entrar lá, vai ficar cantando louvor o dia Exatamente. inteiro. As então. pessoas veem a Não nossa sabe o que vocês insígnia. fazem, É, né? é. Diz assim, nossa, que medalha linda, eu queria ter uma medalha dessa. Não sabe o peso da medalha. É. O que, Isso que é receber aquilo Isso. e ter que andar para frente. Esses dias eu estava andando, depois que eu assumi a paróquia, nós estávamos fazendo a festa junina e nós fomos no Largo 13. Largo 13, em São Paulo, em Santo Amaro. Eu não sei se você conhece a 25 de março. É um lugar de muito comércio que você vai lá para comprar de tudo. É um lugar que você acha de tudo. É tipo o Saara que tem no Rio de Janeiro. que Isso. é- Não, a Deve 25 ou o Largo 13? Os dois. Os dois. É que o 25 de março é mais conhecido. É, O Largo isso a gente 13 é conhece. um mini 25 de março. O Largo 13. Então a gente compra prenda para as barracas de criança, tudo isso. E um rapaz falou, nossa, Frei, olha, né, você para com isso e aquilo, não sei o que, aqui no meio do Lago 13 comprando prenda para festa, não sei o que. Eu falei, olha, você não tem noção do que a gente já fez. E hoje o Senhor está nos chamando para outra missão. Se o Frei Gilson, aí comentou do Frei Gilson também, né? Eu falei, você sabia que eu, Frei Gilson, com bandejas de forma com o pacote, o brigadeiro dentro da caixinha, um bolo embalado. Nós já cansamos de vender aqui bolo e brigadeiro. Falei, eu e Frei Gilson, nós no início da comunidade, nós saímos, não só nós dois, tá? Outros irmãos. Uhum. Mas eu falei para ele, que ele falou de nós saímos toda a tarde vender nos comércios e na rua. Nós já vendemos no ponto de ônibus. Eu já vendi farol, brigadeiro. Falei assim, quando eu queria acabar rápido, eu ia pro farol e vendia no farol, entende? Não, isso não é problema nenhum para eu ser padre, para eu ser religioso. Ah, eu vou estudar na França, vou estudar na Itália, não tem problema nenhum de ganhar bolsa, eu fui estudar, estudei fora, só alegria. Mas porque Deus viu a nossa entrega, né? Então, carisma é algo que transborda, Você claro, foi do lado fiel no espiritual, pouco, é algo que né? Se foi fiel no pouco, ele acrescentará mais. É isso mesmo. Às vezes as pessoas acham que o Frei Gilson nasceu cantando e com CD e com E que ele só rosário. faz isso. Ele é um Não. influencer digital e Ele não faz já mais teve nada. que né? cozinhar muito. No nosso podcast, a gente também tem ele deu o testemunho dele esses dias. E ele falou assim: ele já sofreu muito cozinhando no fogão a lenha no nosso sítio, porque era fogão a lenha quando a gente começou a comunidade Tem que no sítio. abanar o negócio. E às vezes tava Garante frio. que uma hora não vai ter que cozinhar no fogão a lenha. De novo, vai mandar para um país onde não tem Ué, lá o fogão, isso vai ter aí. que ser fogão a lenha de novo. Vai ter que se virar. né? Vai ter que se virar. Né? As pessoas, é isso que as pessoas não entendem. Esse é o concreto do dia a dia É. de todo mundo. E é onde, claro, o carisma ali vai se desenvolver. Então, realmente, você tem que estar no seu lugar, na sua forma, onde você se sente bem, porque aí Deus faz maravilhas. Aí tudo isso não fica um peso, fica uma alegria, né? Sabe É aquele verdade. aqueles Com brinquedinhos alegria. de criança? É. Já viu aquela caixinha? Você não tem filho, né? Mas assim, tem umas caixinhas que ela tem o cubo, o quadrado, o triângulo, Sim, e a sim, criança sim. começa a tentar colocar aquilo ali. Sim. Às vezes ela empurra tentando ver se aquilo entra de qualquer Se a maneira. estrela tá Quando no círculo, outro, né? se você colocar, ele entra. Entra. É isso mesmo. É isso. É isso. Nós não temos outro caminho, não é? É isso mesmo. É. E pior que às vezes as pessoas elas não entendem. E no nosso caso aqui, que é um outro tipo de caso delicado, que é assim, a Associação Tarde com Maria é feita de leigos, agora tem 2 clérigos e tal, tudo bem, até um bispo, mas às vezes tem gente que quer entrar e se não se tem, e ainda não se teve, e é preciso que se tenha, algo um pouco mais rígido nessa admissão da pessoa, nós podemos acabar por estragar uma vida espiritual de uma pessoa. Sim. E ela acaba por estragar o todo. Porque como ela não consegue, o triângulo não consegue ser quadrado, ela acaba dando choque. Sim. E às vezes esse choque acaba prejudicando a própria obra com toda certeza. Uhum. Não é? Sim. Então, assim, que bom que nós estamos falando disso aqui, que é uma coisa Que é importante, até para importante quem está para os jovens que estão vendo, para aqueles que pretendem entrar para o carisma de vocês, para aqueles que pretendem entrar para a Associação Tarde com Maria, ou para qualquer outro local. Tem que me encaixar. E antes de tudo, o discernimento, né? A oração. Isso. Senhor, para onde me fizer, onde queres que eu vá, né? E vai indo. Agora, eu ia perguntar da obra,
Você também... porque, para as pessoas saberem, né? Existem os irmãos que são leigos e os irmãos que são sacerdotes, né? No caso, o Frei Diego, ele é sacerdote já há 10 anos, não é isso? Isso, 10 Mas anos. quando você entrou lá no Carmelo, era o aspirante, Isso. não era padre. Não, Pois é. entra aspirante. Começou como aspirante. E ali Isso. dentro surgiu a vocação para se tornar um sacerdote. Quando entra no instituto religioso... Porque você todos já... não viram sacerdote, não é isso? Todos Pois não. é. Mas você já entra com esse desejo. Olha, eu quero ser religioso, mas eu sinto esse chamado para ser padre. Então você vai ter a oportunidade de trilhar o caminho normal como religioso, está aspirantado, postulantado, noviciado, faz a primeira consagração temporária e aí pode ir para o seminário estudar filosofia e teologia. Todos podem fazer, mesmo que não venha virar sacerdote. E aí, nesse tempo, é onde a comunidade também exerce o discernimento. Ele realmente tem um chamado a ser padre? Se ele tem, vai continuar normal e vai ser ordenado. Se ele não tem, ele pode até terminar os estudos, mas vai ficar só irmão, que é só frei. Aliás, todo mundo lá se chama frei. Por quê? Frei vem da palavra frater, em latim, que é irmão. Então, dentro do instituto, todos são irmãos, todos são consagrados iguais. O sacerdócio é um ministério, é um serviço. Não me faz diferente dos irmãos. Na casa nós somos todos iguais. Todo mundo tem que cozinhar, todo mundo tem que limpar. Mesma coisa. Se é padre ou não é, não faz a diferença em si. O que faz a diferença depois é no serviço, no ministério, né? O padre pode fazer outras coisas que o religioso não faz. Então, alguns vão ser só religiosos. Outros vão ser freis, mas também padres. Então, a nossa comunidade funciona desse modo. E no caso, você também é pároco de uma paróquia universitária. Isso. Do Beato Carlos Acutis. Isso. Olha Primeira que bacana. paróquia do Brasil que chama Beato Carlos Acutis. Olha, gente, Isso. coisa boa. É nossa. Mas só uma perguntinha antes. Um frei pode ser eleito bispo? Sim. Não há nenhum impedimento? Não há nenhum impedimento. Nós temos muitos religiosos bispos. Sim, mas eu digo da ordem de vocês. Ah, sim. Não tem. Nós somos comunidades novas. Comunidades normalmente demoram anos para... Porque o bispo não é uma vocação onde você escolhe. Claro. O bispo é uma eleição. É a igreja que elege alguém, que escolhe alguém. Então aí não tem como você saber. Não tem como você saber quem será bispo, se a comunidade vai ter ou não bispo. Tem comunidades que tem vários, tem outros que não tem. Isso é muito comum. Os senhores estão enquadrados nas novas comunidades? Não. Sim, porém, pelo tempo quando nós nascemos. Porém, nós somos instituto religioso do estilo tradicional. Ok. Nós somos... Porque na realidade não tem um instituto religioso da nova comunidade. Novas comunidades é mais compreendido com as comunidades que são realmente leigos, consagrados, que misturam os ramos, né? Tem sacerdote, tem família, tem religioso. Então tem comunidade que tem todos as vocações da igreja, né? Nós não, nós somos só religiosos. Então só tem religiosos no nosso instituto. As irmãs, é o mesmo carisma, mas é outro instituto, é Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, tem uma madre, seu conselho, tem todo o governo, é tudo separado. Então, canonicamente, nós somos instituto à parte. Mas tem trabalhos em conjunto? Tem muita missão, muito trabalho em conjunto. O carisma é o mesmo. Mas nós somos religiosos, né? Então... porque, por exemplo, quando nós vemos o Opus Dei, são dois carismas iguais que não se encontram. Sequer sabem que... Olha, esse cara do Opus Dei... Não tem... São José Maria de Escrivá, ele dizia, né? Que são dois burrinhos... Como se fossem dois burrinhos puxando uma carroça. Então, eles estão juntos, mas não tem esse encontro, olhando para frente e indo e seguindo. Sim. Ele, né, no caso do É um Opus outro Dei. carisma. É outro. É outra carisma. Forma de organização. Sim, exatamente. Mas, Frei, conta pra gente aqui só um pouco também sobre Eu ia só falar da paróquia. A paróquia. Da paróquia. Eu quero entender a paróquia. Tá quanto tempo Queria como entender pároco também de a lá? paróquia. Eu assumi a paróquia no domingo de Ramos, este ano. Agora. Recente, Então é bem recente, né? Nós estamos preparando nosso capítulo geral, que é a reunião dos freis que são professos em julho. Normalmente eu receberia uma missão em agosto e o bispo quis antecipar. Então falou, olha, eu quero você nessa universidade, aqui nessa paróquia. É a Universidade Ítalo-Brasileira, Isso, não é chama Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. E lá também tem um liceu, o Liceu Santo Amaro Abade, que é o ensino médio. Isso aí, graças a Deus. Então uma família que viveu uma experiência profunda com Deus há uns 5 anos atrás. Já era católica, mas podemos dizer que agora falou assim, mas o nosso local de trabalho tem que ser também um local de evangelização. Então há 5 anos atrás começaram a investir na evangelização dentro da universidade. Olha. Ajudando os missionários a estudarem ali, padres, religiosos, dando bolsa de estudo, facilitando para as pessoas estudarem lá, baixando o preço, tudo. E aí construí uma pequena capela
Depois começou a dar certo. Porque é de uma essa família capela. essa universidade. Sim, sim. Olha, que legal. Depois isso. começou a dar certo essa capela e aí eles construíram uma igreja maior no jardim da faculdade que ofereceram para a igreja. E o padre que estava lá se tornou bispo, foi eleito bispo, né? Dom Marcelo Antônio, então o bispo mais novo do Brasil, foi sagrado esses dias. E ele foi ordenado nesses dias. Então ele saiu e o bispo criou a paróquia. E aí hoje eu estou lá nessa paróquia, né, criada recentemente, e eu assumi no domingo de Ramos, né? Então a paróquia dedicada ao Beato Carlo Acutis, porque um jovem que morreu com 14 anos de idade, de leucemia, mas foi um jovem normal, que gostava muito dos amigos, gostava de esporte, que tinha bastante amizade, que era muito alegre, e que na vida espiritual se destacava pela devoção à Eucaristia. E ele criou um site contando os milagres, todos os milagres eucarísticos do mundo. Então você imagina, com 13, 14 anos de idade, ele já teve essa ideia de criar um site Ter essa preocupação. para que as pessoas conhecessem os milagres eucarísticos. Isso foi em que ano? Agora você me pegou, mas é no início do... Não tem muito tempo. Não tem, ele é de 2000 e pouco ele é aqui. recente. Recente. As mãe dele tá viva, tudo, viu a beatificação do próprio filho, É. né? Então, o Beato... Tem a Nazaré agora que vai ver do Guido. Se Deus quiser, agora em se breve. Deus quiser, né? que maravilha. É. E... Ela esteve aqui com a gente, a Nazaré. Ah, que beleza. Que beleza. Eu fui hoje conhecer o quiosque do Guido, mas estava fechado, era só alguns dias da semana que Sim. que tem missa lá, né? É o padre Alexandre que está conosco aqui que celebra lá. Ah, que legal, que legal. Nós passamos lá antes. Então, o Beato, ele tinha essa devoção muito grande à Eucaristia, depois ficou doente, faleceu, e para ele, como ele dizia, né, a Eucaristia é a nossa autoestrada para o céu, nosso caminho para o céu. Quanto mais a gente adorar Jesus na Eucaristia, mais nós vamos ficar semelhante a Ele. Então ele tem umas frases muito bonitas, né? Tem uma que me tocou muito, porque eu fui na Terra Santa esses dias e perguntaram para ele assim, se ele queria ir na Terra Santa. Aí ele falou assim, não quero estar onde Jesus esteve, eu quero estar onde Ele está. Olha. Me basta a Eucaristia. Que maturidade, né? 14 anos de idade. É muita basta maturidade adoração. para 14 anos. Né? Muito. É a maturidade precoce dos santos, né? Os santos que morreram muito jovens assim, eles tinham a alma tão elevada e unida a Deus que o que eles falavam é uma verdade absoluta. Então, quando é uma verdade absoluta, a idade... Você pensa, verdade. meu Deus, isso aí vem de um santo que morreu com 80 anos. Não. Ele já estava unido a Deus com 14, então... Estava pronto para o céu. Estava pronto. Mas é interessante ele estar sepultado incorrupto, não? Sim, os restos mortais dele, na verdade, estão num corpo de cera. Isso, Fizeram, né? fizeram Uma máscara, uma... Isso, é uma máscara do corpo dele. Isso, os ossos dele estão ali dentro. Ele está na Capela da Expoliação, em Capela Santana e da Expoliação, onde São Francisco, ao lado dessa capela, tem a Cúria Diocesana de Assis, onde São Francisco se despojou diante do bispo, né? E diante do pai dele, tudo. Aquele momento que ele quer entregar a vida dele, ele fica nu diante do bispo, diante das pessoas, e joga a capa no chão, fala, não quero mais nada desse mundo. Então ali tem essa capela, chamada Capela da Expoliação, do despojamento. O corpo dele está ali. Ali tem um santuário. Nossas irmãs, falo isso porque nossas irmãs que estão aqui, elas também cuidam da Cúria Diocesana, moram lá em Assis. Então é colado no corpo. O muro está aqui, o corpo dele está para cá, nossas irmãs, o convento delas é do lado de cá. Então, um lugar que eu já frequentei. E é uma bênção, assim. Ele quis muito ficar em Assis, que ele não era de lá, era de Milão, mas ele gostava de ir em Assis pela espiritualidade de São Francisco, pela entrega. Tinha uma devoção muito grande. Então, por isso que o corpo dele ele Mas quis eu achei que tivesse, incorrupto, mas não só ossos, mas só tá os ossos. Eu pensei que também. Eu sabia que aquilo era algo que tinham feito, Sim. mas eu achei que tivesse mais inteiro. Não. Porque isso não. exerce um certo fascínio nas pessoas. As pessoas ficam, a gente está inteiro, mas... A Jacinta, quando foi desenterrada, ela estava inteira. Quando abriram o caixão, ela estava inteirinha. O rosto, né? O rosto dela estava inteirinho. Mas não está mais, eu penso. Acontece em alguns casos, né? Acontece. Parece que o Padre Pio também fizeram algo em cima dele. Sim, mas não o Padre Pio já está mais incorrupto. Fizeram a cera só para conservar a mesma parte. Sim, é porque vai parte murcha. do corpo dele. Murcha. Vai pretejando com o tempo, a pele, tudo isso, mas o corpo está ali. Está ali. É impressionante. No final das contas, interessa onde é que o cara tá, né? É. Esse se o corpo tá ali, se vai ser para a ressurreição final, deixa ali, vamos guardar direitinho.
mas a alma tem que estar, o cara tem que estar diante de Deus, né? Esses sinais extraordinários assim, eles servem para dar uma avivada na fé do povo. Exatamente, Uau, é isso aí. Quando você olha, você fica impactado e você fala, Para meu quem Deus, tá né? ainda meio morno, não querer muito, né? Isso dá uma... Ontem não Isso. sei quem foi que me falou um negócio tão horroroso. Foi ontem ou foi anteontem. Disse que agora o pessoal estava vendendo um caixão duplo, que era para o corpo e para a língua. Meu Deus. E o que da língua era mais caro do que o do corpo. Tem a língua de Santo Antônio, Tem que tá a língua de Santo inteirinha. Antônio. Os Tá que aí. gostam de ficar falando mal aí, Não pecava falando mal de ninguém, a língua dele ficou inteirinha. vai ter Um grande pregador, né? novo tipo de caixão, para a Meu língua ou para o Deus. corpo. Mas assim, vocês fazem missão também, eu vejo de vez em quando vocês andando pelo Brasil todo, né? Sim. Fazendo show e tal, Sim. e evangelizando. Como é que é? Como é que nasceu isso? Então, o carisma carmelitano é um carisma espiritual, então muito de oração e de evangelização, Sim. para entender. Por que eu digo isso? Cada comunidade tem o seu carisma e a partir do carisma nasce também um apostolado. Que apostolado nós vamos exercer? Então, aqueles que têm carisma para fazer oração e para cuidar da saúde do corpo das pessoas. Então vamos fundar um hospital, os camelianos. Nós temos um carisma que faz oração e que se identifica com o Cristo pobre, cuidando do mendigo do pobre. Vou ser franciscano e vou cuidar dos pobres. Então, cada comunidade nasceu sempre de uma inspiração, de uma face do Cristo, de ver o Cristo cuidando de uma série, uma realidade. O nosso carisma ele nasceu do Carmelo, nosso fundador estava num Carmelo de clausura, que é voltado à oração, intercessão pela igreja, pelos sacerdotes, que era isso, o desejo de Santa Teresa de Ávila, se consumir em oração, né? Inspirado lá em Santo Elias, quando Elias tem aquela experiência no Monte Carmelo, que ele cobre o rosto, o que está fazendo aí, Elias? Deus fala para ele, né? Estou me consumindo de zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos. Então o zelo de Elias era a oração, o silêncio da montanha. Então o Carmelo vem disso, né? E o mensageiro do Espírito Santo veio completar esse carisma do Carmelo para a nossa fundadora e completou com algo espiritual, porque a espiritualidade carismática é muito voltada à pregação, ao anúncio querigmático do Evangelho. Fazer as pessoas ter um encontro com o amor de Deus. Então nós saímos muito para pregar retiros. E shows também, os que cantam. Mas se não pregar retiro, muitos finais de semana estamos pregando retiro. E para tudo quanto é lugar. E aí tem retiro, desde retiro mais carismático, que é onde é o primeiro amor, o impacto, o toque de Deus, quanto retiro também de aprofundamento, que é o lado carmelitano. Que já é mais silêncio, mais oração, mais aprofundamento da vida espiritual. Então, um carisma que ele se completa nesse sentido. O lado querigmático, carismático, o lado mensageiro do Espírito Santo, que é o anúncio forte do Evangelho, e o lado que são as bases da vida espiritual, que é o Carmelo. O Carmelo tem essa graça de ter 3 doutores, Santa Teresa do Jesus, São João da Cruz e Santa Teresinha do Menino Jesus, são 3 doutores da vida espiritual, são considerados místicos. Então o Carmelo é voltado para isso, para falar para as pessoas como é que o Espírito Santo trabalha no coração dela, que é a vida espiritual, né? A ajudar as pessoas a crescer na fé. Então dá muita direção espiritual, muito atendimento, muita confissão, muito retiro. Mas aí o senhor atende na paróquia ou o senhor atende também nos retiros? Na paróquia, no convento, nos retiros, online, caso, também, chamado de vídeo, que der hoje a gente Você também atende. vai nessas evangelizações pelo Brasil afora? Sim, sim. Vão todos os Brasil irmãos? afora e mundo afora. E o mundo afora. É. Qual a idade do irmão mais novo? 18 anos. Tem que ter 18 anos para entrar. Mínimo 18. E tem um lá de 18. Tem 18, o Gabriel, que entrou por É último. para entrar, 18 não é anos. para Pra ser entrar. padre. Não, pra entrar. claro que não. Pra entrar. Não, até porque E ele aí- falou há 12 anos aí Vai entrar a estudando. primeira porta. Tem muito, Não é? muito caminho pela frente. 18, se for 13 anos de formação, ele vai ser ordenado com 31. 31, 32. E tem que ser. Claro, para Qual ter é a certeza. pressa? Não tem A pressa formação. Pra ter não é certeza para o resto da de vida? tudo. Justamente. Se não é para o resto da vida, também não precisa ter pressa. Vai sair, tá E tranquilo. tem na França e na Itália. Isso. O França, dos meninos e das meninas, não? Isso. As irmãs têm na França várias casas, aliás. As irmãs na Itália têm quase umas 10 casas na Itália. Nós só Caramba, temos como botou fermento? Deus botou fermento Foi. no instituto de vocês. porque daí um bispo vai falando pro outro, aí eles vão convidando a comunidade para vir, né? Não, eu tô falando fermento porque tem Não, muita mas de qualquer gente jeito pra tem que tomar aparecer conta de vocação, né? Exatamente, é o que eu tô sim, falando sim. de vocações. Tem que aparecer vocação, porque o Aí- convite Sim. vai aparecer. Do céu o Isso. Senhor jogou fermento e fez a coisa porque é impressionante. Quantos são padres? 20. 20 Olha. padres já é um pequeno E a exército. gente- 19 anos. É o que eu tô dizendo. Um é padre por pouco ano. tempo.
É muito pouco tempo. Eles Estou são precisando muito desse resistentes. fermento. Diga-se de passagem, eu tenho já um tempo rezado, não muito não, mas há um tempo para cá, eu tenho rezado por esse fermento. Por quê? Porque a arquidiocese, ela não tem como dar resposta a um carisma. Sim. Ela não tem como dar essa resposta. Mas é porque ela não quer dar essa resposta? Não, ela não é preparada para dar essa resposta. Sim, sim. Né? O bispo Ainda mais não de pode, leigos. o Sim. bispo não pode ter um seminário aonde ele diz assim, vou preparar esses 3 padres para o carisma A, Não. vou preparar esses 2 padres para o carisma B, vou preparar esse outro padre para o carisma C. Isso não existe. É. Então, é preciso rezar para que os membros, os consagrados e os que ainda podem, né? Porque essa altura do campeonato, hoje nós não temos nenhum membro que possa querer ser padre. Né? Nós temos até um que virou diácono permanente, mas já é casado. Sim. Então, enfim, é preciso rezar por isso, não tem outro caminho. Uhum. Não tem. Nós pegarmos de vocês ao Opus Dei, da Canção Nova ao Shalom, todos tiveram que produzir, a partir da experiência de fé e do carisma, os seus próprios sacerdotes. Sim. Não tem como, não tem outra solução. Uhum. Porque quando você tem um local muito específico, como a Capela das Aparições, e é preciso propor a mensagem de Fátima na intensidade e na profundidade que nós temos, quando você começa a treinar o padre, ele é transferido. É igual aquele joguinho do banco imobiliário, que você vai andando, volte ao início. Aí você volte ao início. Uhum. Aí não tem condição. Sim. Não tem condição. A condição é rezar, Senhor, envia operários para tua Vamos fazer agora. Não tem outro jeito. Pedir para Nossa Senhora de Fátima providenciar alguns jovens que queiram ser sacerdotes para a obra daqui. Né? Porque se Nossa Senhora nos providenciou 8 confessionários, que na realidade aquilo vai ser rebatido para baixo, vai ter 16, tem que ter ao menos, se você colocar ali 16 por turno, quantos tem que ter? Né? Se nós já atendemos no ano passado, pela graça de Deus e pelos sacerdotes que aqui estão, 16 mil pessoas, nós poderíamos atender em confissão 50 mil, 100 mil. Sim. É isso que o Senhor quer. Né? E lembre-se, Fátima é cristocêntrica. A mensagem de Fátima começa com a aparição do anjo com o Santíssimo Sacramento, numa oração de adoração. Uhum. Dali para frente não tem, é inesgotável. Agora, Bertaldo, o Frei tem uma história muito legal, muito bacana, da irmã dele, que está aqui, escondidinha aqui, que foi de uma cura com Nossa Senhora de Fátima. Conta pra gente, a história, Frei. porque as pessoas gostam de ouvir esses testemunhos, porque isso é alimentar, mas e se a pessoa está passando um problema e fala, pô, vou rezar também, vou seguir esse caminho, né? Ajuda muito. Então, minha irmã, que está aqui atrás, Tá aqui que chama Gabriela Santana, ela, jovem, muito bonita, bailarina, feliz da vida, dançando balé para o Brasil inteiro, competindo, começou a sentir algumas coisas no corpo, alguma enfermidade, e aí veio também a questão de espinha, tudo isso, tomou um remédio muito forte. Esse remédio surgiu vários efeitos colaterais, aliás, todos os efeitos colaterais do remédio deu na minha irmã. E aí ela teve que fazer um tratamento e os médicos começaram a tratar doença por doença. E nenhum médico, vamos dizer, fala assim, existe uma causa de onde vem todas essas doenças. Tratava, ele tomou esse remédio, está tendo os efeitos colaterais, vamos aqui curar cada doença. E minha irmã, com 18 anos de idade, já tinha 14 pedras no rim. O negócio estava atrapalhando a vida dela, muitas dores. 14 pedras no rim só? Sim, e aí você imagina aquela enfermidade que ficou fina nos braços, dá uma inchada, fica vermelha. Então, uma série de coisas transformando o corpo dela, né? E aquilo ali é frustrante, né? Mais para uma bailarina que gosta de ficar magrinha com cabelão e dançar para lá e para cá. Então, aquilo ali é frustrante. E eu tô encurtando bem a história. Um dia, minha mãe vai numa outra médica que vai monitorar minha irmã. Então, 24 horas por dia monitorando ela, com aqueles eletrodos, tudo, para descobrir como está o funcionamento do cérebro dela. E descobre que uma parte da manhã, vamos dizer assim, das 8 às 8h30, o cérebro dela não manda uma certa substância para os rins. Então, isso está prejudicando. Então, um problema até aqui, vamos fazer um exame de imagem e descobre que tem um tumor do tamanho de um limão pressionando a hipófise.
Então aí começou a se dizer, mas então tudo está vindo do desequilíbrio que tem dentro do cérebro, que está desequilibrando o resto do corpo. O problema não é nas partes do corpo, o problema é o funcionamento Esse aqui, tumor. esse tumor que está atrapalhando o funcionamento do cérebro. A médica Aonde analisou. a posição que ele estava era operável? Era bem aqui atrás, então ia operar pelo céu da boca, faz um corte no céu da boca Misericórdia. e tira Jesus, esse tumor pelo céu da boca? pelo céu da boca. Nossa. E era do tamanho de um Aí vai limão. pra biópsia, né? Disse que era do tamanho de limão. E a médica falou, bom, esse tipo de tumor a gente tem que operar quanto antes, porque ele só cresce, ele não diminui. Marcou a cirurgia e foi monitorado, não teve tratamento. Ela descobriu e marcou a cirurgia. Neste tempo, os arautos do Evangelho passam no bairro, com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, e vai rezar na casa de uma família. Minha mãe foi convidada para rezar o terço. Foi rezar o terço, no início, eu creio, não estava, e eu creio que o irmão dos arautos falou assim, olha, agora cada um coloca sua intenção, no silêncio. Minha mãe rezou pela minha irmã, pediu por ela, e quando terminou o terço, esse irmão falou para minha mãe, Nossa Senhora atendeu o pedido pela sua filha. Falou só isso para ela. Minha mãe voltou para casa, chegou no dia da cirurgia, vai preparar a cirurgia com os exames de imagem, a médica acha algo estranho, falou assim, o tumor parou de crescer, tem alguma coisa errada, que estava monitorando, né? Vamos remarcar para daqui a um mês. Remarcou para um mês depois. Antes de chegar à cirurgia, foi fazer o exame de novo. Não tinha mais tumor. O tumor tinha desaparecido. Gente, olha isso. E aí, ela... E tumor não desaparece, assim. Não Não é o tamanho de desaparece. um limão Não, do tamanho nada, de um limão, né? não desaparece. É. E aí, E sem a fazer médica... tratamento nenhum. Sem tratamento. A médica recebeu... Como que foi parabenizada pelo tratamento que tinha feito. Aí ela chamou a minha mãe no consultório. Oração do terço. E aí ela falou, olha aqui, ó, o médico me parabenizou pelo tratamento, só que eu não fiz tratamento. E a médica pergunta para minha mãe, para quem a senhora rezou? Minha mãe fala para Nossa Senhora de Fátima. Aí ela baixou, pegou minha imagenzinha, colocou a imagenzinha em cima da mesa de Nossa Senhora de Fátima e falou, eu também rezei por Nossa Senhora de Fátima pela sua filha. Isso é um milagre. Né? Então é um milagre E foi mesmo. reportado a Fátima? Não reportamos a Fátima. Nós fomos em 2017 em Fátima, para minha irmã agradecer. Foi o Papa Francisco que estava lá, foi algo maravilhoso. Mas Podia ficou entre nós. fazer. Precisava podia ser fazer. reportado, Faz né? uma carta, Sim, manda um sim. e-mail para lá com tudo isso escrito. É verdade. Faz um negócio. Engraçado que Poderíamos. quando você falou aí, me veio a pergunta, o pedido que Lúcia fez à Nossa Senhora para curar uns doentes. E aí Nossa Senhora disse, se converter, curar-se-á durante o ano. Essa é a frase de Nossa Senhora para Lúcia. Não digo que foi o caso da sua irmã, mas para ver que a médica foi vendo a cura. Sim. Ou seja, às vezes a pessoa pensa que a cura é uma coisa instantânea. Talvez, não sei lá como é que anda por dentro do cérebro, mas talvez o cérebro precisasse se recompondo com o tempo enquanto aquilo ia diminuindo, não é? Então, por isso que Nossa Senhora diz que é preciso rezar e por um tempo, né? Porque curar-se-á durante o ano. Essa é a resposta dela para a Lúcia, para muitos doentes, né? Insistir na oração. E que bom que a médica rezou e que a sua mãe rezou também, Uhum. e que agora a gente pode reportar isso publicamente e depois Isso. você reportar a Fátima também. Uhum. Uhum. Porque Nossa Senhora é incrível. É. Nossa Senhora é incrível. E depois, Nossa Senhora é generosa. As pessoas não sabem, mas Nossa Senhora é generosa. As pessoas ficam pensando, mas eu posso pedir isso ou aquilo, eu faço assim, o assado. Nós temos atendido hoje, e a gente vai entrar um pouco nessa história com o senhor também, muita gente pela internet. Nós fizemos um desafio agora da Quaresma, não tinha, óbvio, o público que vocês têm, mas nós tínhamos cadastrados, participando conosco durante 40 dias, 11 mil pessoas. Dessas 11 mil, quase 7 mil terminaram o desafio da Quaresma conosco. E a gente pôde ir vendo e observando a dor de cada uma delas, o que acontecia. E não sei se vocês têm a mesma percepção, mas hoje, para mim, a grande dor existente são as famílias. As famílias arruinadas,
separadas, quebradas, sem saber, sem pé nem cabeça para onde é que vão, os matrimônios e os filhos também. Então, assim, esse trabalho que vocês fazem hoje pela internet, vocês também têm um tipo de monitoramento assim? Eu digo, quando você faz uma live, vocês conseguem, digamos, os leads, depois vocês transformam aquilo nos e-mails, se comunicam com eles também, veem quais são as dores. Como é que vocês desenvolvem isso hoje? Nós não conseguimos através das redes sociais. Isso. Nós temos um outro meio, que nós criamos um aplicativo que chama Oração Play. Então, nesse aplicativo Oração Play, ele foi se desenvolvendo de pouquinho em pouquinho, hoje ele está bem desenvolvido e está dando passos ainda. Mas qual é a ideia? Ajudar as pessoas a rezar. Foi a primeira coisa, porque ele chama Oração Play. Então lá você tem um link que você clica e você programa que hora você vai rezar, quanto tempo, e vai ter um frei que vai te ajudar a rezar. Você coloca o fone, vai te ajudar a fazer a sua oração pessoal. Vai aparecer o evangelho ali do dia, ele vai falar agora você leia, agora você medite, daqui a pouco você pensa, você pode escrever o seu diário espiritual no próprio celular. Nasceu assim. Depois ele tem vários tipos de oração, tem a liturgia diária, tem o Santo Terço com Frei Gilson, aí entrou as músicas, aí entrou testemunho, o povo pode mandar testemunho lá dentro, que ele aparece no feed, assim, o testemunho das pessoas. E ali também tem a parte de colaboração, tem a nossa loja virtual, tem uma série de coisas. Agora vão entrar séries, vai ser dividido por séries, tem uma série de coisas que, dentro do aplicativo, hoje ele não só ensina as pessoas a rezar e ajuda as pessoas a rezar, que a gente tem o controle também de quantas pessoas estão fazendo oração, tem uma série de coisas, né? Dá para saber quanto tempo as pessoas estão rezando, quantas pessoas estão rezando. E dentro desse aplicativo, a pessoa pode escolher um frei para pedir oração. Quando ela se torna madrinha deste frei e ele é afiliado espiritual, até aí sem vínculo de doação financeira, só mesmo espiritual, aí ela vai ter um frei que vai rezar por ela. E ela manda o pedido de oração e sai no celular do frei. Olha, a padrinho tal pediu oração por isso. Quando o frei reza, clica ali, vai uma mensagem para ela, sou afiliado. No caso, a pessoa vira afiliado, ou o frei virou afiliado, isso que eu não entendi. Isso. Quem é que é o afiliado? O leigo que está lá pedindo? O leigo, a padrinha, um frei. A padrinha, um frei. O frei é afiliado. Porque entendi. muitas pessoas apadrinham também para ajudar financeiramente na formação. Entendi. Né? Então, mas pode ser só no nível espiritual. Para rezar pelo frei e o frei reza pela pessoa. E aí que cria esse vínculo. Que legal isso. É o meio de criar esse vínculo, de acompanhar as pessoas. Porque eu olho lá, a pessoa pediu oração, eu clico, dependendo do pedido, você só clica e a pessoa recebe. Mas na dimensão que o senhor tem, não é simples acompanhar essa multidão que acompanha aí. Não é simples. Você tem que olhar os pedidos e algum ou outro você responde pessoalmente, dependendo da situação do pedido ali. Que é mais E grave, também a né? gente coloca, daqueles todos os pedidos de oração, a gente coloca uma missa por semana em cada convento. Então, as pessoas recebem, olha, hoje o convento de São José rezou uma missa por você. Na outra semana, o convento de Santa Teresa, no outro convento de Santa Teresinha. Mas a pessoa fica atrelada a um frei ou a pessoa pode só entrar no Oração Play, nesse aplicativo e fazer as orações? Pode usar tranquilamente sem estar atrelada a ninguém. Mas ela pode escolher um frei. É gratuito? Tem um valor? É gratuito. Que você paga? Olha, Eu vi esse aplicativo outro dia. legal, hein? Foi bem legal. Muito interessante. É. Vale a pena. Não, com certeza. Então, pra gente, ajudar as pessoas a rezar. funciona no iOS, Android, tudo? Isso. Então, iOS gente, tem que Android. baixar esse aplicativo aí. Vale a pena. Botar tudo para rezar. E ali, normalmente, quem quer também colaborar com a formação, a gente fala assim, a gente fala para as pessoas, né? Os freis, eles até hoje vivem vendendo pães, vendendo biscoito, também vende produtos na loja, caneca, camiseta e cruz e uma série de coisas. Também as redes sociais é um meio de retorno. A evangelização, nós não cobramos nada, mas as pessoas ajudam quando a gente vai nos lugares. A nossa loja que a gente leva. Então a gente trabalha bastante, porque para formar um frei, eu falo, as pessoas às vezes não têm noção, mas cada seminarista nosso que estuda, R$400 o seminário. Sim. Nós temos que pagar hoje. Os religiosos pagam para estudar. Então é R$400 por frei. Imagina todo mundo. Não, as pessoas acham Mas que as coisas caem do céu. E Não, a Deus conta até de água, de envia. luz de um convento também se Exatamente. paga. Né? Então, É, hoje tudo tem que mesmo tinha pagar. uma senhora me mandou várias mensagens no inbox e eu estava tentando explicar para ela, mas ela era irremediável. Ela não conseguia entender a razão pela qual nós temos que fazer certos tipos de curso que são vendidos. Uhum. Assim, nós escrevemos um livro sobre Fátima. Esse livro está na livraria. Eu não consigo imprimir o livro e dar às pessoas. Não, porque, olha só, porque a gente gravou um curso sobre o terço.
E aí, esse curso é vendido. A gente reza com as pessoas, mas esse curso é vendido. Aí uma pessoa me escreveu e falou assim, mas cobrar para rezar? Eu falei assim, não, a gente não está cobrando para rezar. A gente está cobrando o técnico que a gente teve que pagar, o editor, a luz, a plataforma que ele fica ali para atingir mais pessoas. Você paga todo mês aquela plataforma. E as pessoas não entenderam. Eu falei assim, quando você vai na livraria, você compra uma Bíblia, você está comprando a palavra de Deus ou você está comprando a Bíblia impressa? O digital, você também tem um custo. As pessoas não entenderam ainda que o digital chegou para ficar. É um mecanismo de evangelização e que ele tem custo. Sim. Claro, as lives que nós fizemos, os e-books que nós distribuímos, dezenas que dão trabalho para editores, para designers, para um monte de... Que você tem que pagar para eles. Não é? Que você tem que pagar. Sim, sim. E não tem como você fazer isso... você quer rezar o terço comigo? Bem, toda terça-feira, 8 horas da noite. Entra no YouTube e reza de graça. Agora, aquele curso, como muitos outros que nós vamos produzir nessa produtora que nós temos, ele precisa do caminho normal dele. Não tem outra forma de fazer. As pessoas têm uma certa dificuldade. Como, por exemplo, eu falo para as pessoas assim, gente, olha só, para a missa, tem que pagar a luz, porque tem que estar acesa a igreja para ter missa. Você compra a espécie. Você não compra o que está consagrado, mas ali, a hóstia que vai ser consagrada, você tem que comprar. O vinho é um vinho canônico que vem numa garrafa que você compra, não caiu do céu. Alguém teve trabalho, produziu aquilo, teve um custo. Você compra aquilo. A toalha, o missal, a as vela, têm dificuldade. a estola, a limpeza. Cruz, que começa a ficar meio feio, você tem que mandar para o cara restaurar. Porque o dourado fica meio capenga, ainda mais aqui na beira da praia, né? Aí você manda restaurar, você tem um custo. As pessoas não entendem. E parece que quando se fala disso em igreja, não sei lá como é que é com o senhor, que é uma coisa meio demoníaca. Você está se falando de dinheiro. Não, olha, você está falando de dinheiro como um meio de evangelização, não é como fim. Sim. Você precisa dele para a luz estar ligada, para a coisa estar limpa, para as coisas andarem. Concorda, não? É isso. Como é que o senhor manteria o seu convento sem nada? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Aí eles vendiam os doces na rua. Tem que ter mesmo ajuda. O cenário deles é lindo, o cenário. Bem feito e tal. Aquele cenário para de madrugada ficar rezando, aquilo também custa. A luz que ele acende, a câmera que ele liga. Isso. Não é? Ou seja, eu acho que é necessário também, Frei, vocês que têm uma penetração tão grande, não sei de que forma essa pequena fisioterapia, que é o cara que tem uma mão tão difícil de chegar no bolso dele e dizer assim, olha, eu estou com essa obra, eu estou aqui, essa casa de Nossa Senhora eu vou ajudar a manter. Isso é uma obrigação, isso não é um favor. A gente tem um amigo evangélico que é impressionante como ele foi trabalhado nisso e para ele não tem assim, questionamento. É 10%, e se eu não der, eu não vou ser abençoado. E ele fala o quanto ele cresceu depois que ele passou a dar o dízimo. Mas os católicos têm um grave problema. Aqui ao lado, quando vão, botam uma moedinha, não dão dízimo. Aqui ao lado, tá rindo, não é assim? Aqui ao lado, eu e Kênia, nós fomos visitar visitar aqui ao lado um templo mórmon que foi inaugurado. Antes dele inaugurar, custou 100 milhões de dólares. A gente queria conhecer como era dentro. Nem um hotel 7 estrelas é comparável como é lá dentro. Estou lhe falando com honestidade de alma. O negócio é chiquérrimo. E o pior não é isso. Se o senhor acha que isso é o pior, não é. Eu falei com os pastores, eu disse, mas como os senhores conseguiram construir isso tão rápido na porta da Avenida das Américas? Nós não temos uma igreja na porta da Avenida das Américas. Ele, mais espantado do que eu perguntei para ele, ele me respondeu espantado. Ele disse, olha, é o dízimo. Todos que vêm aqui sabem que vão dar o dízimo. Por que o senhor está espantado? Ou seja, eu espantei o cara. O cara me espantou, porque eu não sabia... Nós estamos há 12 anos construindo uma obra e a obra não terminou. E o cara se espantou por que eu perguntei a ele como é que ele construiu um negócio daquele tamanho. Olha a diferença. E isso não está correto. Não. Isso não é correto. Falta trabalhar um pouco dessa... Até historicamente, como é na Bíblia a questão da oferta, das primícias, né? Tudo aquilo que é fruto do nosso trabalho, tudo que é fruto das crias que nós temos, que no Antigo Testamento era assim, né? Nasce uma ovelhinha de 10, eu ofereço a primeira.
as frutas que eu vou colher, ofereço uma cesta de fruta das primeiras frutas que eu colho. Então o povo era instruídos na gratidão, porque manter a gratidão em dia e honrar o Senhor que nos deu tudo, então reconhecer que Deus nos dá tudo, e a inteligência que Ele nos deu para produzir trabalho é de Deus. Então tudo que Deus nos deu, eu preciso devolver uma parte como ato de louvor e gratidão. Exatamente. Então precisa partir desse princípio espiritual para o povo entender a importância do dízimo. E é acompanhado de bênção. Nós lemos isso na carta aos Coríntios na quarta-feira passada. Depois vocês voltem lá e leiam na 11ª semana a primeira leitura da quarta-feira. Vocês vão ver que Deus ama quem dá com alegria. Isso. Diz a palavra. E é um mandamento, não. É uma exortação de São Paulo que é acompanhado de bênção. Porque não vai faltar nem nada de necessário naquele que vier a ajudar as necessidades dos seus irmãos. Então, o templo no Antigo Testamento sempre foi visto como um lugar onde a gente vai levar as nossas primícias, seja do salário, seja da colheita, seja do nascimento das crias, para louvar e honrar a Deus e para ajudar na manutenção do templo. Então, nós temos que ajudar, porque o templo não vai se manter sozinho, e que os consagrados do templo têm que ficar ali. Então eles vão sobreviver com aquilo que Deus providenciar através da generosidade dos outros. Então existe no mundo vários problemas, e no mundo católico agora, vamos colocar o problema. O mundo católico é a superficialidade da vivência da fé bíblica, pelo fato, e aí você citou o exemplo de um evangélico, de um mórmon, porque para eles a Bíblia é o centro. Porque eles não acreditam na tradição, no magistério. Sim. Eles rejeitaram isso. Então a Bíblia de fato ficou o centro. E pela espiritualidade bíblica você não tem como fugir disso. E da gratidão e do louvor, de honrar o Senhor com aquilo que você tem, que você possui. Agora, nós nos apoiamos tanto na vivência dos sacramentos, como direito nosso de receber. Eu tenho que receber a Eucaristia, eu tenho que ter um padre para me confessar, eu tenho que isso, tenho que aquilo. O cristão católico ele entrou num espírito de consumismo da igreja. Verdade. Ele consome a igreja. Verdade. Entende? No dia e na hora que ele quer, do jeito que ele quer. No dia e na hora que ele quer. E se não tiver um padre para ali, e se não for do gosto dele hoje o padre, as pessoas não querem nem participar da missa porque o padre não fala o que eu gosto, porque verdade, isso que é aquilo. Muito verdade. Então, assim, nós estamos numa era... E aí, por que isso também? Eu tenho um pensamento que é fácil ser cristão católico. Porque a igreja católica, os mandamentos da igreja são só 5. E as pessoas nem conhecem. Entende? Já ir no domingo na missa, pagar o dízimo, se confessar uma vez por ano. Gente, olha que simplicidade. Sabe? Se não fizer isso... É o mínimo do mínimo. Mas é o as pessoas mínimo não do mínimo. conhecem. Agora, outras igrejas impõem, por exemplo, o dízimo como uma regra. Uhum. Também é na igreja católica, mas não é falado como regra. Não é imposto. Por quê? Fica aquela coisa, o respeito humano, fica uma série de coisas. Eu confesso, o pároco também, às vezes a gente não quer abusar do poder que a gente tem de influenciar as pessoas, então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque a gente sabe que hoje o discurso de manipulação, sobretudo envolvendo dinheiro, é um problema, né? Mas não pode deixar de falar. Então hoje as pessoas, nós estamos num mundo consumista e materialista. Então as pessoas querem ter muito e dar o dízimo vai perder no meu orçamento mensal. Então 10% é quase impensável. Nossa, isso não vai dão. mexer. Mas ele não 10% sabe o nem que, dá. que vai ter de bênção Não com isso sabe, aí. não acreditam. Esse é o problema. E aí a falta de fé. Porque E o que São Paulo está falando ali, volta? o que São Paulo está falando, a É gente isso aí. teria que pegar essa leitura, Tem porque aqui. ali é um ato de fé. Você precisa de fé para entrar nessa generosidade onde você doa. Que dia onde que o senhor você- falou que foi? Foi na quarta-feira, deixa eu ver Quarta-feira, 21? aqui. Isso. Vamos ver se é na 2 quarta. Coríntios. É, Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco. olha aí, E quem semeia com largueza, colherá também com largueza. olha lá. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pensar em nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Mais um versículo. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que, em tudo,
tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa, como está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. É isso aí. É A isso? gente poderia continuar lendo, e isso aqui precisa de fé. E uma fé que reza, uma fé que se abandona, uma fé que entrega, que sabe que se eu honrar o Senhor e cuidar das coisas dele, não vai me faltar nada. Isso é Com fato. certeza. A gente vê, sabe, num nível pequeno, dentro do convento, eu falo para os irmãos, que, por exemplo, você é colocado como provisor. Provisor é aquele que provê o que é necessário de alimentos. E aí, beleza, nós ganhamos uns chocolates lá, e aquele provisor, ele é mesquinho. Então ele quer dar um pouquinho de chocolate para cada irmão para ter sempre chocolate. Aí chega um dia de festa, solenidade, ele vai lá e corta os quadradinhos de chocolate e coloca na mesa. Do tamanho da unha. Guarda um monte de chocolate para não faltar nunca chocolate. Fala, meu filho, é mesquinho, é isso. Não vai dar nada certo. Hoje é de festa, hoje é domingo, é solenidade. Coloca o chocolate, deixa as pessoas comerem à vontade. Fala assim, Deus só vai dar mais chocolate se acabar o do armário. É isso aí. Se não acabar o do armário, o Senhor não vai dar mais. E no convento é incrível. A gente ganha cada coisa, a gente ganha muita coisa. Fala assim, às vezes a pessoa fala, nossa vida é da providência. É, mas Deus nos trata tão bem nessa providência. A gente ganha muita coisa. E sempre quando você se preocupa em evangelizar, em ajudar as pessoas, nunca falta nada no convento. Se você fica com o espírito mesquinho, protegendo as suas coisas, você fica só com aquilo ali. É exatamente E isso. Não sofrendo. tem um espírito mesquinho. Tem gente até que dá, mas dá com uma pena. E reclamando de Ai, tudo. horrível. Nunca tem nada e reclama de tudo e de todos. Você pode ver, a pessoa que está ali É o fechada irmão no dinheiro. Suvina. É isso mesmo. Então, assim, a generosidade, a doação, cuidado com o próximo. E eu falo para as pessoas, olha, você tem que, além de dar o dízimo, você tem que ajudar algum pobre, viu? Fala assim, uma pessoa está precisando de remédio, você compra, você conhece uma família pobre, porque vai te dar aquela sensação concreta da ajuda. Porque você ajuda a igreja, você vai ver às vezes uma obra ou outra acontecendo, você fica feliz. Mas a sensação concreta, quando você ajuda uma família diretamente, você fica tão feliz, sabe? Então, faça isso. Eu falo para as pessoas, isso você tem que fazer. E é só bênção, é só generosidade. Sabe uma coisa, Frei? Uma das coisas que eu mais sonho na minha vida é não ter que dar o aviso no final da missa de domingo pedindo ajuda para a obra. Uhum. E as pessoas se dirigirem diretamente ao balcão e colocarem a sua generosidade para a construção do santuário e para a manutenção, porque ainda tem isso. Às vezes a gente até consegue, e de fato não se pode dizer que não, a gente consegue o dinheiro para a construção. Agora ninguém quer ajudar a pagar a luz, ninguém quer ajudar a pagar um imposto, ninguém quer ajudar a pagar um funcionário. A pessoa diz assim, não, mas eu quero comprar um banco novo para a igreja, eu quero comprar um saco de cimento, eu quero comprar um pedacinho de piso. Sim. Mas e a conservação do templo? Isso, o senhor concorda? Não? Olha, vou... E o senhor tem experiência agora de pároco, né? Pároco... Você sabe que tem E pessoas... É superior da obra. É. Você sabe que tem pessoas que doam e falam que você tem que fazer com o dinheiro. Ah, sim, Né? eu sei disso. Também Existe. tem. É. Pô, vou dizer aqui uma coisa, infelizmente existe uma regra na igreja, no direito canônico, que a gente tem que respeitar o desejo do doador. Uhum. Mas vamos ser bem sinceros. Uma pessoa que te dá um dom e fala, olha, isso aqui é só para comprar um banco. Não quero que você... É como se ela dissesse, não quero que você use para pagar um funcionário. Ou não quero que você use para pagar a luz. Só dou esse dinheiro se for para ajudar a comprar um banco. Então, o problema aí qual é? Ele é espiritual, ele é apego ao bem material. Porque ela quer ver o bem material dela, que ela doou. É isso. Ela não quer pagar a luz e o dinheiro dela não ser visível. Então, e se tiver uma plaquinha no banco ainda, família tal doou o banco, aí que ela vai ser alegria. Ela vai sentar naquele banco ali ou atrás para poder ficar olhando a plaquinha, né? E quando os outros passam, olha aqui, você viu que igreja bonita? Dá uma olhada nos nomezinhos que tem aqui, olha. O meu tá isso aqui. mesmo. Fui eu que dei. Foi eu que dei. É isso, exatamente. Então, assim, o problema, ele é profundo, ele é espiritual, ele é de conversão. Nós estamos, assim, com um olhar muito de esperança e otimismo, nós estamos revivendo hoje, na Igreja Católica do Brasil, uma graça muito grande, que nós somos comunidades novas agora há poucos, movimentos, vocês aqui. Então, em muitos lugares no Brasil, nasceu, a partir da renovação, a partir de uma experiência nova com o Espírito Santo, nasceram várias realidades novas, Canção Nova, Shalom, e olha o tanto de comunidade, a nossa, de vocês.
E isso está reavivando a fé das pessoas. Por quê? Quando ficou uma igreja sacramental de obrigação sem espiritualidade, foi secando a fé das pessoas. E secando tudo. E aí virou aquela igreja, a gente consome a igreja, o que a gente tem, a gente vai lá pedir, mas a gente não ajuda em nada. É a igreja que está ao nosso serviço e nós não estamos comprometidos com ela. E isso é fruto de uma má interpretação depois do concílio, tudo que deu na igreja do Brasil, de uma vivência de igreja sem espiritualidade. Então hoje nós estamos voltando uma igreja de espiritualidade. Estamos voltando. E quem é tocado pelo Senhor, normalmente abre os olhos e o coração e o bolso também. Porque aí é alegria dar, entendeu? Entende então, no fundo, tudo isso, né? Tem essa compreensão. E aqui não pode deixar de dar o rescaldo do domingo da missa, porque aqueles que foram tocados às vezes não sabem como ajudar, então ali ele vai ter a luz de como ajudar. Não, a gente tem que dar o aviso em todas as missas. E quem não, é um sonho. E quem não tem noção nenhuma de que vocês pagam conta de água e de luz, quem não tem noção nenhuma pode despertar e falar, meu Deus, é verdade, eu tô aqui sentado num banco, mas eles pagaram esse banco, entendeu? Eu tenho uma amiga que ela é uma pessoa bem esclarecida, vai assim, vai à igreja, vai de vez em quando. Sim. Né? E ela virou para mim e falou assim, mas não é a arquidiocese que paga todas as contas lá do santuário? Eu falei, oi? O bispo faz um pix. Eu falei assim, como não. se fosse fácil pro bispo. Eu falei assim, mas não, ele vai ter dinheiro de onde para fazer o pix? Mas tem gente que pensa isso. Pensa que a arquidiocese mantém lá o seu instituto, não funciona assim. Pelo contrário, a gente que precisa muitas vezes mandar dinheiro para sustentar a mitra. Isso mesmo. Não é igual tem o assim. Acho óbolo. que Roma fica mandando dinheiro para cada Nós vamos ter agora, no dia de São Pedro, o óbolo de São Pedro. Isso. Que todas as ofertas da igreja do mundo vai para o Vaticano. Exatamente. Para ajudar nas necessidades do Vaticano e nas missões que o Vaticano colabora. Esses dias teve uma pessoa que me perguntou, Frei, mas não é o Vaticano que manda dinheiro para vocês, para manter vocês? A pessoa nem foi no bispo, foi logo no Vaticano, né? Eu falei assim, mas vocês acham que o Vaticano consegue sustentar todas as igrejas do mundo? Você só pensa um pouquinho, só pensa. Eles precisam do óbolo de São Pedro, que é todas as igrejas do mundo ajudando o Vaticano a se manter. Isso é normal, entendeu? Mas sabe o que acontece, Frei? O senhor falou do Vaticano II. Logo depois, isso foi um pouco da mentalidade, né? Por exemplo, nas novas dioceses no mundo, especialmente, por exemplo, no Nordeste do Brasil, para citar um exemplo. Então, ia se abrir uma diocese, né? Sei lá, a própria diocese do Dom Edson, né? O Iguatu, né? Então, o que se fazia? O Papa chamava um bispo, sei lá, da Alemanha e dizia, ô amigão, tudo bem? Olha, eu vou ter que abrir uma diocese lá no Iguatu. Nos próximos 50 anos, você vai mandar mensalmente $2.000, $3.000, $5.000, sei lá o quê. É uma diocese da Alemanha. Para poder ajudar a manter. E aí vem o bispo sozinho para ali, começa a montar aquela diocese, e aí, como o pessoal não tem, nem existe diocese fisicamente, só no papel. E aquilo vai sendo montado, e como sabe que todo mês vem um dinheiro da Europa para ajudar a manter aquele bispo que está no início, vai se criando uma mentalidade disso. Só que isso não existe mais na vida. Ainda há alguns que recebem, mas não é nem de longe o caso do Rio de Janeiro. Não, mas não é o Vaticano, é uma outra diocese em outro país. São dioceses gêmeas. Gêmeas exatamente, e tal. Que tem uma condição financeira. Não se vai pensar que a Arquidiocese do Rio, que foi criada em 1502, né, Cabral chegou 2 dias depois, já tinha a Diocese do Rio, que alguém vai manter aqui. Não é possível uma coisa dessa, né? Me lembro, inclusive, quando nós fomos falar com o Dom Eusébio, que era o antigo cardeal, sobre a construção da Capela das Aparições e do Centro de Estudos de Fátima, né? A gente disse, olha, eu acho que depois da inspiração, olha, queríamos construir uma casa para a Tarde com Maria, já temos 20 anos, a nossa sede, onde vamos viver o carisma, isso e aquilo, e fui explicando tudo para o cardeal. Aí ele disse, olha, está tudo muito bom, está tudo muito bem, só não arrume despesa, o senhor construa, tá bem? Arrume de onde construir, veja quem vai ajudar a financiar. Tanto que o antigo cardeal escreve várias cartas para várias personalidades do mundo,
inclusive de Portugal e tal, e diz, olha, qualquer coisa que o senhor quiser ajudar, entregue diretamente à Associação Tarde com Maria. É o senhor Bertaldo que está cuidando disso. Ou seja, deixou muito bem claro, né, que, ou seja, querem construir uma casa e querem viver o carisma, eu abençoo, mas só não traz despesa. Então, é isso. É a mesma coisa nos carmelitas, né? Sim, sim. Mas, graças a Deus, Vocês têm um site para a construção do Carmelo. temos. Eu vi que ficou muito interessante. Sim, sim. E a pessoa pode ali colaborar, entra e a pessoa faz a sua doação. Isso. Chama Carmelitas Mensageiros. Carmelita? Não, o site para doação para a construção do Carmelo. Como é que Obra. Como é que chama Não, mesmo? chama- Peraí, deixa eu entrar aqui. Eu tanta anotei, coisa, ó. Eu anotei. Chama, sabe Peraí. como? Ah. Chama conventocarmelitas.com. Ó, tô sabendo. Tá sabendo mais que o Não, mas sabe o que aconteceu? Mudaram o endereço. Não é isso aí não. Porque nós tivemos que parar com as doações pelo fato de não receber autorização. Aconteceu que nós criamos o site, começamos a primeira campanha, divulgamos. Olha, gente, quem quiser doar, entra aqui ó, no conventocarmelitas.com, beleza. As pessoas começaram a doar. Sim. Nós conseguimos arrecadar 25% da obra. Mas Com parou? a ingenuidade de que tudo seria fácil. Tipo assim, a gente entregou o projeto na CETESB, na Tá prefeitura. tudo ótimo. Daqui 6 meses a gente sai, vamos começar a campanha para começar a construir. Vamos fazer a terraplanagem, vamos fazer isso e aquilo. Quando recebemos as respostas de tudo que tinha que fazer, aí travou. Então nós estamos há 2 anos. E só falta a aprovação da CETESB, né, que é um órgão do meio Mas ambiente. não era bom o senhor continuar arrecadando para na hora que construir já tinha o dinheiro todo? Não, mas é porque daí a gente tinha as outras obras. Então a gente poderia fazer outras coisas que estavam acontecendo. Claro. Por ao mesmo exemplo, tempo, na paróquia do Frei Gilson, aí nós criamos a campanha de fazer o centro de evangelização, que é catequético, um centro catequético, porque lá não tinha salas de catequese, não tinha nada. Então, É uma comunidade, não é? E aí nós fizemos então para a paróquia, estamos fazendo. E isso a gente conseguiu arrecadar, porque parou a arrecadação para o convento e começou a Então hoje a arrecadação pessoa para não o centro. consegue doar aqui. Ela consegue doar, mas nós paramos de divulgar. Ah, E para as pessoas que entendi. doaram, nós avisamos, olha, vocês doaram, mas o dinheiro está guardado e não está sendo usado A gente agora. doa, vai lá. Doa, pelo amor de Deus, exatamente. Que eles vão precisar, eles fazem um trabalho maravilhoso, trabalho lindo, e vão Mas, precisar. ô, Frei, Hoje eu digo assim, quem quiser ajudar a nossa obra, ela entra no Oração Play e se torna um doador. Tem Então, lá, contribui olha conosco. aí. Mas eu ia perguntar se a doação não é recorrente. A do convento a pessoa pode escolher se ela quer doar de uma vez ou ir doando durante a obra. A do Oração aplicativo, Play. ela se torna um benfeitor do instituto. Recorrente. Recorrente. Ah, Pois então é, todo a mês doação vai- tem que ser recorrente, senão Isso, não. como é que vai manter a obra? Isso mesmo. A doação do Oração Play, ela é recorrente. Da obra é só para a obra. A do Oração Play é para você se tornar um benfeitor. Vai apadrinhar um irmão, também vai receber a oração dele, vai ajudar na formação dele, na formação de todos os freis. Né? O Todos os Oração padres. Play serve também para as irmãs ou só para os irmãos? Só para os irmãos. Para os irmãos. Só pros Mas os irmãos. irmãos fazem uma obra belíssima. Olha, Tem que ajudar. eu queria sonhar com um dia a gente fazer uma peregrinação dos freis e o senhor, e o Frei Gilson e outros cantando aqui também, rezando um terço aqui na Capela das Aparições. Temos Podia que... fazer um terço com eles? Justamente. À noite, com um terço de velas. Ia ficar Precisa. lindo. Né? Aqui Justamente. nesse terreno cabe... Ali vai caber umas 50 mil pessoas. Olha que beleza. Com vela na mão. Já pensou que lindo que ia Nossa, ser? Temos que E a fazer. gente fazer uma procissão de velas Aham, com Nossa Senhora de Fátima? isso mesmo. O senhor topa? Claro, Topa mesmo? claro que topo. Tá dentro? Tá, tô dentro. Olha aí. Não, isso aí pra nós é uma alegria, aliás. É Sério? uma alegria. Mas você sim. vai ter agenda antes de 2030? Ah, sim. Não, eu é mais fácil. O problema é o Frei Gilson. Mas... Não, mas traz todo mundo. Bota todo mundo. Não, no a gente pacote. Traz os organiza. irmãos todos com essas roupinhas lindas, os Nós hábitos temos lindos que de já vocês. prever a agenda do Frei Gilson e organizando os outros irmãos para conseguir estar aqui. Ah, ia Mas ser isso muito não é- legal a gente Sim. fazer um terço de velas com vocês aqui. Sim, sim. Frei Gilson também, se ele puder vir, vai ser uma honra cantar Sim. também. Eu acho que Dá isso pra ia ser, fazer. né? Dá pra A fazer. Capela Dá das pra E Aparições vocês do têm Brasil. um podcast. Vamos Temos. divulgar o podcast. A gente se divulga. Isso. A gente se divulga. O nosso podcast. Como é que chama o podcast? Como é que a pessoa O nosso acessa aí podcast pra ver? Carmelita Mensageiro do Espírito Santo chama Pode Vim de Ver. Pode Vim de Ver. Tá no Isso. YouTube. Isso, tá no YouTube. Não, gente, vamos Hoje é lá. mais fácil as pessoas entrarem no canal do Frei Gilson
e lá tem uma aba podcast. Não, o Frei Por Gilson quê? tem acho que quase 3 milhões, né? De Isso seguidores mesmo. lá, de inscritos. Tem uma aba podcast, porque nós estamos criando Ah. o nosso canal do YouTube só para o podcast. Então, Mas o ainda canal do Frei Gilson. Entra no canal do Isso, Frei canal do Gilson, Frei que tá Gilson. escrito. Só tá, Aí é vai Frei lá, Gilson. canal, Frei Gilson / Som do Monte. Barra? Ah, Som Barra do Monte. Som do Monte. Barra ou underline? Barra. Frei Gilson / Som do Monte. E aí entra lá no Som do Monte. Som do Monte. Som do Monte. Tô Isso, nele eu aqui, gosto. e aí? Som do Monte é a banda. Ah. E aí tem ali a aba podcast. Aba, calma que eu vou achar. A aba podcast. E aí Achei. no podcast tem Ah, ali. pode vir de ver. Pode vir de ver. Show. Tô Isso. vendo aqui. Pode vir de ver. Vir de ver é aquele chamado de Jesus, quando João Batista, no primeiro capítulo Eu vou do Evangelho botar de São João, João Batista aponta: eis o Cordeiro de Deus, Aham. que tira o pecado do mundo. E os discípulos perguntam para Jesus: mestre, onde moras? E ele diz: vim de ver. E aquele dia eles permaneceram com Jesus. E depois começou a chamar os outros discípulos. Então esse vim de ver vem dali. Então é um podcast, né? Vim de ver, para permanecer com Jesus. Então pode vir de ver. Onde é que você achou? A aba, É. entra aí no canal Frei Tô no Gilson. canal. Arrasta pro lado. Arrasta pro lado, onde tem ali ao vivo, playlist, essas coisas Playlist. todas. Isso. Depois. Arrasta mais. Continua Não arrastando. Não, engraçado. Aí vem Não, sobre. Não. Aqui, ó. Então, não. Mas aí tem uma aba podcast, não tem não? Podcast. Não é pra baixo. Deixa não, eu dar pro uma lado. olhada aqui. Pois é, aqui, olha aqui. Não, você não tá no Frei Gilson. Eu tô no Frei Gilson. Não, não Esse é tá. o Frei Gilson Ela fake? tá no te- Ah, é que você ela tá no... Ah, eu tô no Frei Gilson fake. É, Você tá tá no já- Frei Gilson Música, que é o próprio É. YouTube que cria, não é? você não Isso tá- aí Ah. é o Frei Gilson, não, é o próprio YouTube que cria. Então é Frei Gilson / Som Frei do Monte. Eu Gilson não / botei Som o do barra Monte. Som do Isso. Monte. E nós temos o nosso canal do YouTube da comunidade que chama Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Freis Carmelitas Mensageiros. Olha, vocês em breve vão fazer uma festa, hein? Se a pessoa colocar Freis Carmelitas Mensageiros, também tem uma aba podcast, que é esse podcast O nosso. Frei Gilson, o / Som do Monte, Isso. vocês, né, Ah. já estão com 918.125.071 visualizações. Já vai bater 1 bilhão. Isso. Precisamos fazer uma festa nesse 1 bilhão. Precisa. Gente, É? é muita verdade. visualização. Dá para fazer uma Ó, festa? tem uma moça Dá conhecida para fazer aqui, o terço ó. de velas Tem uma no moça bilhão conhecida aqui, nesse não? podcast Tem uma aqui. moça conhecida. Tem uma moça conhecida nesse podcast. É a Jéssica Tanaka. Moça conhecida. É a Jéssica. Dá pra gente Que fazer faz o podcast. Vamos fazer a festa do 1 bilhão aqui, não? Vamos, olha aí. A É festa verdade. do 1 bilhão. Vamos fazer aqui? um podcast, vamos. Vamos fazer o podcast, a gente traz o Frei Gilson também e vamos fazer o terço lá embaixo. Olha que Isso. legal. A festa do 1 bilhão aqui, ó, 918. É verdade, eu não Vai tinha bater olhado 1 bilhão não. daqui a pouco, meia Eu hora não, tá tinha, batendo. eu não tinha olhado não, é agora que eu reparei. 918.125.071. É muita coisa, É gente. bastante Vai coisa. Que bater graça. 1 bilhão de visualizações. Vai E mesmo. eu quero que bata 10, eu Não quero ganharam, que não bata ganharam aquelas 50. plaquinhas, não? Já ganhamos. já Ah, ganhamos. Ah, mas tem que legal. ganhar mesmo, Já. plaquinha e placão. Isso mesmo. Muito bem, Então cara. tem o canal Frei Gilson do Monte e tem o canal Carmelitas Mensageiros. Freis Carmelitas Mensageiros. Então lá nós colocamos a música de outros freis, outras catequeses, todo frei, aqui do Frei Gilson é centrado nele. Também tem um podcast, é claro. Mas e no Freis Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo aí tem outras realidades também. Então tem bastante pessoa que frequenta ali O canal. podcast também é onde tem a adoração ao Santíssimo? Não, o podcast, o primeiro foi lá. Como ele tá em criação, então ele está em mutação. O segundo foi onde nós fizemos um escritório para fazer nossa editora. Então esse podcast funciona como aqui assim, tem uma mesa um pouco menor que essa e Não, uma, mas a gente uma começou ali televisão, dentro no outro também. uma televisão É. e nós fazemos ali onde está a nossa editora agora. É um escritório onde está a editora. Aí é o podcast. Ali é o podcast. Mas Aí- é no mesmo lugar que está Onde a tá- transmissão. Onde está a transmissão do estúdio, não. Aí Não. o podcast é só o podcast ali mesmo. O estúdio faz todas as outras coisas, a gravação das músicas, os programas do Frei Gilson, meditação na palavra, o programa de outros freis. Aí faz lá no Aquele estúdio. terço Olha, de eu tenho que madrugada pedir- é às sextas-feiras? Ô, Bertaldo. É, sextas-feiras, na Quaresma da Igreja, e agora a partir de 15 de agosto, que é na Quaresma de São Miguel. Ah, eu queria Coisa um bom. dia poder Tem que pedir ver pro isso de superior. perto. Ó, tem que pedir pro superior do Frei Gilson para ele vir aqui. Se o superior autoriza. Não, mas vem com o Frei superior e Gilson vem tudo. aqui. É, com o É, superior tem que voltar. mesmo. A gente um dia pode ver aquela adoração? Claro.
Pode. Sim, sim. Não Ele tem está falando problema. ao vivo, não, Ir não lá, acompanhando claro. ele. Ir lá, ver de perto. Sim, sim. Pela televisão eu já vi, eu vejo Pelo toda YouTube, hora. Tem como a gente levar todo mundo que tá assistindo, mas tem como Claro. não você. Alguns, né? Tem como. Eu fico Tem muito, como muito levar feliz você. com essa permissão aí. Claro, claro. Sim, Olha, sim. aqui, a gente tem conversa para ter o ano que vem, né? E o Frei Diego tá com a família toda dele aqui. Não, Coitado, não família. vamos Tem segurar ele sobrinho muito, não. pequeno. Hoje é tem o primeiro dia de uma semana de férias. E tá de De férias. descanso. Sábado teve na paróquia, então a primeira festa junina deu um trabalhão. Nós estamos preparando nosso capítulo geral. Então eu falei assim, ó, acabou lá a festa, domingo eu celebro a missa de manhã e depois fujo com a minha família para poder descansar, porque agora voltando em julho nós temos capítulo geral, que reúne todos os freis. Capítulo geral ele funciona de 4 em 4 anos, onde reúne todos os freis que são professos perpétuos e padres, para ficar 10 dias juntos, um retiro, apresentação da situação do Instituto e depois discussão sobre vários temas. E no final elege o novo superior e o seu conselho, né? Então, eu agora acabo meu mandato, já fui 4 mais 4. 8 então, anos. 8 Mas anos pode ter superior mais, geral. mais Não, pode ter não mais posso. 4? Não É posso. tipo presidência da República. De 4 Isso, são não dois. tem reeleição. É. Não, aí tem uma folga, pode tem- voltar depois. Aí depois pode voltar, mas tem essa... Então já acabou, agora vai acabar 8 anos em julho, e aí em agosto eu já não sou mais superior. Então eu vou convidar o Frei Gilson, mas não vai ser como superior para vir aqui. Não, o senhor já Só convida como- hoje. Já Convida convida agora, hoje. Já autoriza. Ele não pode dizer Já que deixa não pode vir, registrado. que o senhor ainda é o superior. Já deixa registrado. Já Mas olha- deixa registrado. Como superior já ficou registrado. Como superior, eu já assumi esse compromisso. Isso. Né? E o que me suceder vai ter que honrar. Claro. É mais ou menos assim. É o Papa que diz que vai na Jornada Mundial da Juventude. Aí morre. Morreu, o outro Papa vai ter Vai que ir. ter que ir, vai ter que ir. Já está marcado. Já tá marcado. Não tem jeito. Não, mas independente do senhor ser superior, eu acho que assim, a gente fazer o terço de velas aqui ia ser muito legal. Claro. Não, Todo não, mundo mas junto, Isso é a gente totalmente programar possível, com uma um certo alegria. tempo, né? E aí Sim, colocar sim. uma estrutura, porque eu sei que vocês também, quando programam um evento, tem muita gente, e a gente poder fazer assim uma noite para Nossa Senhora, Sim. todo lindo. mundo com a vela como Fátima, vai Coisa ser linda. Dá pra impagável. fazer. Vai ser bonito. Eu escutei outro dia de uma guia. Não, foi de quem que eu escutei isso? Foi de uma reunião que eu tive com o pessoal da Canção Nova aqui, ou da Obra de Maria. Ela disse, olha, a Capela das Aparições... Eu nunca tinha pensado nisso. A Capela das Aparições vem também resolver uma grande questão de muitos irmãos que jamais conseguirão ir a Fátima, mas que do Brasil podem vir aqui e podem rezar um terço de velas aqui, como se reza em Fátima. Sim, Porque a liturgia que nós usamos aqui é a liturgia de Fátima. sim, Nós pegamos o guião pronto deles. Sequer se mexe numa palavra. sim. Então, a pessoa vai poder ter um canto, ela vai poder ter uma arquitetura e mais, ela vai poder ter uma espiritualidade de Fátima. Porque quando o bispo de Leiria aqui esteve, né, para colocar a imagem ali, quando Dom Arani sagrou o altar, ele disse, aqui também é Fátima. Isso. Então a pessoa vai poder viver esse momento. Ele me deu uma Kênia olhadinha que eu contou pra contei nós. isso pra A ele. Kênia Mas contou pra há pouco nós. eu tava falando isso pra ele. Isso. Você contou Muito pra bonito, ele? muito Contei. bonito. Puxa vida. Quando a gente tava E eu conhecendo contando seu aqui pai. achando que é uma novidade. Não, Mas eu tudo bem. fiquei muito feliz de vir aqui, de conhecer, porque tem essa história de Fátima na nossa família. Eu gosto muito de Fátima, já fui algumas vezes lá, tenho uma devoção particular e também Nossa Senhora de Fátima, dia 16 de julho, estava vestida de Nossa Senhora do Carmo. Exatamente, é isso mesmo. Então, eu sempre gosto na ação de graça. Foi depois da última vez que eu fui em Fátima, que eu fiz uma via sacra na intenção, né, de um casal que pediu umas orações e eles alcançaram a graça que eles pediram. E depois dali eu também comecei a rezar toda ação de graça. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, ambos, que é a primeira, a mensagem do anjo Sim, ensinando, do né, eles a rezarem. Então, Fátima nos acompanha. Então, pode deixar que eu vou fazer todo o esforço para vir aqui, porque eu fiquei muito feliz de estar aqui no santuário. Vai e ser um momento estar aqui no de podcast. grande graça para todos nós. Foi por isso que a irmã Lúcia quis entrar no Carmelo, né? Porque Também. foi a partir daquela aparição, no final, para quem não sabe, né? No Milagre do Sol, Isso. depois que Nossa Senhora aparece, Nossa Senhora de Fátima fala com os pastorinhos, ela desaparece no céu. Aparece São José com o menino Jesus, no qual aparece também Nossa Senhora do Carmo, explicando para quem não sabe, né? Isso. E daquela visão,
a irmã Lúcia sentiu o desejo de entrar no Carmelo. E aí, depois de percorrer Dorotéias, tudo conseguiu. Porque também tinha Nossa Senhora das Dores, né? Sim, Nossa Senhora das Dores do Carmo. Isso, E ela percorreu o mesmo caminho. isso. Exatamente. Muito interessante. Muito interessante. Ô, Frei, obrigado, viu? Vamos tomar seu tempo. Uma suas alegria. férias aí. Uma alegria Uma mesmo. alegria. E agradecer também que o Frei abençoou o podcast. É, Vocês não sabem, exatamente. vocês não viram, mas antes de nós começarmos aqui o podcast, o Frei abençoou hoje esse estúdio que nós estamos inaugurando no dia de hoje, para a honra e glória de Deus. Amém. Obrigado, viu, Frei, por Uma ter dado alegria, essa muito bênção. obrigado. Eu fiquei feliz de participar desse momento e de abençoar aqui o estúdio, né? Que Deus abençoe todas as pessoas que Amém. Antes, nos vou acompanham e que vão encerrar nos com uma acompanhar. bênção final Sim. para, enfim, para nós aqui, para as pessoas que estão assistindo, mas dizer, se inscreva no canal, compartilhe, ajude, entre ali no Oração Play, no aplicativo, baixe o aplicativo, então participa, reze de madrugada com os irmãos, que é assim, uma bênção e uma maravilha. E compartilha o conteúdo daqui para as pessoas verem essa maravilha toda. E antes de terminar também, vamos colocar no telão o ofício da Imaculada Antes da Conceição, bênção do Frei. o pra gente. terço também. Cadê as nossas imagens aí? Você que não sabe, né? Que aí, ó, o ofício da Imaculada Conceição toda quarta-feira com a Quênia, 12h30, e ali, isso. E agora o terço, a live que nós fazemos, pronto. Às terças-feiras, 20 horas, a oração do terço também. Então, ficamos Ótimo. todos juntos aí, Frei. Então, E agora a bênção é não só para nós aqui, pra mas para todos você que está nós. em casa também, está no carro. Tem gente que fica no carro, tem gente que fica andando, Sim, que né, bom. ouvindo podcast, Isso. por aí vai, É fazendo uma graça. exercício. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, que o Senhor abençoe esse local, abençoe todo o projeto de evangelização. E abençoe vocês que estão à frente desse projeto toda a tarde com Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito Obrigado. 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 Obrigada. É uma Beijo, alegria gente. participar Tchau. com vocês. Que Obrigado. alegria. Tchau, gente. Valeu. Obrigado.